Hoje nós terminamos o livro de Josué, capítulo 23 e 24. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas. E uma delas que a gente vai entender logo no finalzinho disto tudo é que Josué cometeu uma falha, diferente de Moisés. Josué ele não fez um discípulo, né? Ele não colocou uma pessoa próxima dele para aprender com ele e que pudesse vir a ser o sucessor dele. Bom, a gente vai ver isso depois em Juízes, as consequências disso. Bom, vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e Pai, eu entrego essa meditação nesse livro e hoje nós encerramos, que possamos ter essa fé de conquista, né? Assim como Josué saiu para conquistar a terra prometida, da mesma forma nós, hoje também estamos para conquistar as bênçãos, as promessas do Senhor na nossa vida. Que assim seja. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Então, isso é importante. Deus está à frente das nossas lutas, dos nossos pleitos, né? Nós temos lutas constantes, diárias, e você não pode lutar sozinho, você não vai conseguir vencer. Ele tem que estar à frente. No 4, vede que vos reparti por sorte em heranças vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Às vezes a gente lê assim e cometemos o erro de pensar assim: eles invadiram uma terra, né? Eles foram injustos. Não pense isso. Na verdade, eles estavam tomando posse de algo que já era deles. Os invasores eram os inimigos. O 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui está o segredo para a nossa vida, né? Esforçai-vos, pois, muito para guardar. Como é que nós fazemos isso? Quando nós nascemos de Deus. O nascido de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas da fé. O nascido da carne, ele não tem prazer nas coisas de Deus, então ele comete coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nicodemos era um homem ilustre, né, na sua congregação, era de respeito, porém ele era nascido da carne, quer dizer, não conseguia resistir às tentações do cargo, do poder, do dinheiro. Então, o nascido de Deus, primeira coisa, ele tem prazer nas coisas espirituais, ele não sente dificuldade em sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. No 7, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. O Salmo 91 fala, né? Porque a mim se apegou com amor. O amor não fingido, mas o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor justo, né? A pessoa, quando ama a Deus, ela manifesta essa justiça no seu amor, né? No 9, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Se a alma é o coração, então você deve guardar, sobretudo, o seu coração. O comentário do bispo diz assim: guardar a alma. O Altíssimo deixou suas instruções
para que conduzíssemos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Assim, como não há neutralidade no Senhor eterno, ele espera que o ser humano não viva em cima do muro, isto é, na vida espiritual. Não há como servir a dois senhores, não há como amar a luz e as trevas, e não há como manter amizade com Deus e com o mundo. Portanto, guardar a alma é escolher os padrões do alto e rejeitar as referências e os valores deste mundo. Então, esse é o segredo para você ter uma vida com Deus. Você sacrifica suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. O 12. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos apartardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O comentário diz: a maior batalha que os israelitas travaram não foi contra os povos inimigos e mais fortes, e sim contra si mesmos. Isto é, a instrução de Josué era que eles precisariam reunir todas as forças para se manterem dentro dos princípios ensinados por Deus. O tempo passou, mas essa luta não. Hoje as pessoas enfrentam o mesmo desafio que Israel enfrentou no passado, para se manterem fiéis aos valores divinos. Isso significa que a conversão superficial gera, da mesma forma, mudanças passageiras. Basta que apareçam as chances de pecar para que o falso convertido se esqueça do seu compromisso espiritual. A conversão genuína, porém, torna a pessoa tão forte e decidida que ela está pronta para morrer, mas nunca para pecar e se afastar do Altíssimo. Eu achei forte, sabe o que me chamou a atenção? Que a maior batalha deles seria contra eles mesmos. Nós vivemos numa geração tão perversa, tão má. O nosso tempo ele é tão roubado de nós, que se nós não vigiarmos, nós também podemos nos perder da fé. Por isso a necessidade de você primeiro investir em ter o Espírito Santo, investir no relacionamento com Deus e se manter fiel a esse Deus. No 14, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, da mesma forma que as promessas não falharam, os cuidados que Deus havia dito para eles terem também não falharia, mas eles precisavam vigiar. Eles precisavam não se contaminar, se manter fiéis. Se eles se mantessem fiéis, eles estariam fortes. Se eles se entregassem aos cuidados do mundo, eles ficariam fracos. No 15, e será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinares, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. O comentário final diz: eles não desconheciam a verdade. Os filhos de Israel ouviram os preceitos do Altíssimo. A partir daí, além de assumirem a responsabilidade de honrar a lei, compreenderam o caminho que poderia levá-los à destruição, à desobediência. Isso mostra que não há como manter felicidade, prosperidade, saúde, família ou qualquer outra bênção se não houver obediência ao Senhor. Os privilégios provenientes da fé estão sujeitos à lealdade absoluta ao único Deus. Então, isso eu acho extremamente forte, né? A força deles vinha da comunhão que eles teriam com Deus. A nossa força para vencer o mal, vencer Satanás, vencer a nós mesmos, vai vir da nossa comunhão com Deus. Agora Josué 24, ele começa assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém
E chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então aqui está uma evidência histórica, né? Que fala que os pais de Abraão, né? Terá e também pai de Abraão e de Naor, serviram a outros deuses, quer dizer, eles eram idólatras. Aí ele diz no 3, eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e aos egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quem tinha melhor condições de vencer? Os egípcios. Mas o detalhe importante é que o povo estava com Deus. Eles tinham carros, tinham cavaleiros, eles eram soldados, mas eles, na verdade, estavam lutando contra o próprio Deus. Seguindo para o 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e vos livrei da sua mão. Então, uma promessa de Deus dada a Abraão e que se estende a toda a sua geração, né? A todos os seus descendentes, até nós, através do Senhor Jesus. Ele falou que abençoados que te abençoarem e amaldiçoados sejam os que te amaldiçoarem. Então, quer dizer, a bênção de Deus nos protege. Aí ele diz assim, no 11, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsasse de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nela e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Quer dizer, eles saíram, né, da Canaã, foram para o Egito e lá se corromperam. Mas Deus os retirou e Deus adverte, dizendo, não voltem a ter aqueles deuses. Quer dizer, as pessoas constantemente estão trocando de deuses, né? Trocando de altares. No 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O comentário daqui diz a liberdade. Deus sofre ao ser rejeitado, mesmo assim não obriga ninguém a segui-lo. Ao contrário, deixa cada um livre para fazer a própria escolha. Da mesma forma, Josué não podia obrigar os israelitas a permanecerem fiéis ao Altíssimo. Ao dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostrou que ainda toda a nação escolhesse seguir outros caminhos, ele e a sua família seriam leais a Deus. Essa é uma escolha simples, mas contínua, isto é, diariamente somos confrontados por situações que nos obrigam a decidir se seremos fiéis ao Eterno ou não. Aqueles que se mantêm em aliança com ele são capazes de influenciar de maneira poderosa outras pessoas a caminharem na mesma fé. Então veja que importante, né? Isso aqui.
Josué não quis impor, mas ele estava mostrando o resultado da idolatria daqueles outros povos, porque eles foram expulsos da terra, né? Foram eliminados da terra. Então, ele falou, olha para eles, né? Olha para a consequência das atitudes deles. Então, não vale a pena seguir o mesmo exemplo. No 16, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos até o amorreu, morador da terra, também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará a vós e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então, havia uma crença de que era Deus também vinha o mal através de Deus, mas não. A gente sabe que as consequências das nossas atitudes traz a maldição para a nossa vida. 21. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então, aquilo se tornou um testemunho. Por exemplo, o altar da igreja, onde você vai, é uma testemunha da sua fé, da sua entrega, dos seus votos, dos seus dízimos. No 28, então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. O comentário daqui diz, um homem simples, escolhido do meio do povo para auxiliar Moisés, terminou como um dos maiores líderes da nação de Israel. Ao longo da vida, Josué provou ter muito mais que coragem e habilidade militares. Ele teve temor, obediência e fidelidade a Deus. Essas características tornavam a sua conduta exemplar e isso estimulava o povo a segui-lo, respeitá-lo e tê-lo como referência de fé. O desenvolvimento espiritual desse homem nos traz uma valiosa lição. O início da nossa trajetória pode ser aparentemente significante. No entanto, quando zelamos pela comunhão com Deus, progredimos em todos os sentidos e nos tornamos um referencial de vida e de fé que atrai aqueles que nos cercam. E aqui eu faço aquela advertência, né? Quando Moisés estava para morrer, consagrou ele para estar no seu lugar. E aqui, simplesmente, Josué não consagrou ninguém, ele morreu e acabou, né? E Deus vai suscitar alguém, mas depois você vai ver que vai se perder muito. Aí diz assim no 30, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. O comentário do 31 diz a despedida. As palavras iniciais ditas por Deus para encorajar Josué foram vividas até os últimos dias de sua vida. Embora ele tenha enfrentado poderosos inimigos, sua disposição se manteve inalterada. Seu testemunho atestou publicamente a sua fé e a sua fidelidade. O Altíssimo não nos guarda em uma redoma para nos poupar das lutas e nos assegurar uma vida calma e fácil. Ao contrário,
Enfrentamos dores, traições, decepções, calúnias, renúncias, injustiças e todo tipo de problema. No entanto, alcançamos a vitória em tudo com o uso da fé. Por isso, precisamos manter a firme decisão de confiar nele e perseverar na obediência até o fim. Então, uma vida cristã, uma vida com Jesus, é uma vida de perseguição. Se você não passa por isso, desconfie da sua conversão. No 32, também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornara herança dos filhos de José. O comentário diz assim: os ossos de José foram levados do Egito e sepultados em Siquém, exatamente no campo em que Jacó, seu pai, havia comprado. A confiança de José quanto ao êxodo dos hebreus do Egito era tão grande que esse foi o seu último pedido antes de morrer. Sua fidelidade ao Altíssimo fez o seu desejo ser atendido. Moisés transportou os ossos dele nos 40 anos no deserto até Canaã. Deus jamais se esquece dos seus servos. Quando a pessoa conserva a sua fé e pauta a sua vida na palavra de Deus, ela é honrada, e não apenas durante a existência, mas também depois da morte, pois deixará um legado a ser seguido. Então, quando uma pessoa, um justo, morre, as suas obras vai segui-lo, né? Então, muitas pessoas depois vão ter um exemplo de fé a ser seguido através daquela pessoa. E terminamos dizendo: faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Então, a partir do próximo vídeo, nós entramos no livro de Juízes. Então, nós vamos ver a decadência do povo de Israel. Depois, nós vamos ver eles pedindo um rei, né? O maior erro cometido por eles foi eles pedirem um rei. E depois nós vamos ver a situação que Israel está vivendo até hoje. Minha amiga, meu amigo, mantenha-se firme. Seus olhos têm que estar em Jesus sempre, tá bom? Que Deus continue te abençoando, iluminando, protegendo e guardando. Dê o seu gosto, faz um comentário, manda esse vídeo para o máximo de pessoas. Vamos evangelizar com ele, tá bom? Fique bem.